Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres desse mundo e do outro, sobre coisas existentes e coisas que ainda venham a existir. Inscreva-se, não custa. Nos corredores frios do palácio, onde o vento sussurrava através das janelas altas e os tapetes longos abafavam os passos de servos invisíveis, a presença de Henrique parecia mais pesada do que o próprio ar saturado de fumaça das tochas. Ele não era mais o jovem príncipe dourado, herdeiro das promessas de um renascimento inglês, mas um monarca aprisionado dentro do próprio corpo. Um corpo que traía sua mente com cada ferida que não cicatrizava, com cada dor que latejava nos ossos, como um lembrete cruel de que nem reis escapam à marcha do tempo. O rosto outrora esculpido pela juventude agora exibia rugas fundas, e os olhos que brilharam de ambição transformaram-se em poços escuros, onde a raiva e o medo dançavam juntos. À sua volta, o reino inteiro parecia declinar, como se a Inglaterra respirasse ao ritmo lento e pesado de seu rei enfermo, partilhando de sua febre e de sua melancolia. As lendas que corriam pelos vilarejos falavam de um soberano amaldiçoado. Diziam que Deus, ofendido pelo rompimento com Roma e pela profanação de votos sagrados, punira Henrique com um coração endurecido e um corpo em decomposição ainda em vida. Talvez fosse exagero de um povo supersticioso, mas bastava vê-lo caminhar, arrastando as pernas inchadas, sob mantos pesados, para compreender que algo quase sobrenatural parecia cercar sua figura. Havia naqueles passos um eco de túmulo, como se cada movimento anunciasse não apenas a morte que se aproximava, mas também a ruína de tudo o que ele construíra à base de sangue e decretos reais. Antes, porém, houve glória. Houve um tempo em que Henrique irradiava vigor, montando cavalos negros como quem domava o próprio destino. A corte resplandecia sob festas e banquetes, e o rei era o centro de uma constelação de nobres, músicos e damas, todos atraídos pelo brilho quase hipnótico de sua juventude. Mas a história é impiedosa com os homens que acreditam ser deuses, e o príncipe radiante logo se tornaria um soberano, consumido por paixões desmedidas, decretos cruéis e uma fome insaciável por herdeiros que garantissem sua linhagem. Cada casamento rompido, cada esposa descartada ou executada, cada aliança quebrada deixava cicatrizes, não apenas no reino, mas no próprio espírito do monarca, como se ele fosse, pouco a pouco, sendo corroído por dentro, alimentando-se de sua própria sombra. Quando Catarina de Aragão, a primeira esposa, foi afastada para que Ana Bolena ocupasse seu trono e seu leito, o destino da Inglaterra mudou para sempre. Não foi apenas um casamento que terminou, mas séculos de devoção religiosa e submissão a Roma que se quebraram com o estalo seco de uma coroa caída. Henrique desafiou o Papa, proclamou-se cabeça suprema da Igreja na Inglaterra e, ao fazê-lo, abriu as portas para um século de conflitos espirituais que incendiariam não só altares, mas consciências. Porém, enquanto o reino ardia em reformas e resistências, era no coração do rei que o verdadeiro incêndio queimava. Ana Bolena, com seus olhos escuros e inteligência afiada, acendeu nele uma paixão que logo se converteria em fúria. Quando não lhe deu o herdeiro masculino tão esperado, tornou-se culpada de todos os males do trono e pagou com a cabeça, numa manhã enevoada, onde o machado brilhou como o próprio juízo divino. Foi então que uma sucessão de rostos femininos atravessou o palco real, como personagens de uma tragédia sem fim. Jane Seymour, doce e pálida, deu-lhe finalmente um filho, mas morreu logo após o parto, como se a vida cobrasse um preço alto demais por aquela criança destinada a reinar. Ana de Cleves, trazida por alianças políticas, foi desprezada e afastada com frieza. Catarina Howard, jovem demais para compreender os monstros que habitavam o coração do rei, perdeu a vida acusada de traição e devassidão.
Catarina Parr, a última, sobreviveu mais por habilidade política do que por afeto, cuidando de Henrique como quem vela um homem que já não é rei, mas uma sombra coroada. A cada casamento, a cada execução, algo em Henrique se desfazia. O corpo, outrora símbolo de força, cedia espaço a feridas purulentas na perna, a crises de gota que o faziam gritar de dor em meio à noite, a um inchaço que deformava seu semblante real. Médicos e curandeiros murmuravam sobre maldições, enquanto sacerdotes dividiam-se entre vê-lo como um novo Davi ou como um faraó castigado. Ele próprio oscilava entre a arrogância de quem acreditava ter desafiado o Papa e a angústia silenciosa de quem ouvia, em seus delírios febris, os passos das esposas mortas percorrendo os corredores do palácio. Na penumbra dos aposentos reais, onde as velas tremeluziam lançando sombras que pareciam ganhar vida própria, Henrique fitava os retratos das esposas como quem encara fantasmas. Talvez fossem apenas pinturas a óleo, mas os olhos pintados pareciam segui-lo, acusando-o sem palavras. Ana Bolena, com o pescoço esguio, parecia lembrar-lhe o dia em que o carrasco afiou a lâmina sob o sol frio. Catarina Howard, quase uma criança quando morreu, parecia chorar silenciosamente através dos séculos. E Jane Seymour, a única que lhe deu um herdeiro homem, surgia em sonhos não para consolá-lo, mas para lembrá-lo de que até o amor vinha sempre acompanhado de morte. Enquanto isso, o reino observava. Nobres murmuravam nas salas de audiências, padres pregavam sermões velados, e o povo comum contava histórias nas tavernas, misturando fatos e lendas, até que ninguém mais sabia onde terminava a verdade e começava a superstição. Diziam que o rei era perseguido pelo demônio, que suas feridas não cicatrizavam porque eram abertas pelo próprio inferno a cada madrugada. Outros afirmavam que era a ira de Deus pela ruptura com Roma. Havia até quem acreditasse que as esposas mortas reuniam-se à meia-noite para lançar pragas sobre o monarca, transformando seu corpo num campo de batalha espiritual. Com o passar dos anos, Henrique tornou-se quase irreconhecível. O homem que encantara a Europa com sua cultura, sua diplomacia e seu porte atlético, agora mal conseguia montar um cavalo. Passava horas recluso, atormentado por dores e por uma solidão que nem cortesãos, nem esposas, nem conselheiros conseguiam dissipar. As festas cessaram, os risos desapareceram, e a corte inglesa mergulhou numa atmosfera de tensão e silêncio, como se todos pressentissem que algo terrível se aproximava. Quando finalmente a morte veio buscá-lo, não houve redenção nem serenidade. Dizem que seus últimos dias foram marcados por delírios em que conversava com sombras, chamando por Jane, amaldiçoando Ana, ordenando batalhas imaginárias contra inimigos invisíveis. O rei que desafiara Roma, que fundara uma nova igreja e mudara para sempre a face da Inglaterra, partiu sem respostas, levando consigo o mistério de sua própria alma. Mas a morte não encerrou a lenda. Nos séculos seguintes, Henrique VIII continuou a assombrar a memória inglesa. Poetas e cronistas viram nele não apenas um homem, mas um símbolo da vaidade humana, da ambição que consome, da glória que apodrece. Suas 6 esposas tornaram-se quase personagens míticas, cada uma representando um capítulo de luxúria, poder, inocência ou tragédia. E o próprio rei, com seu corpo corroído e seu espírito atormentado, tornou-se imagem de um reino que nasceu entre sangue e orações, entre decretos e fantasmas. Hoje, quando turistas caminham pelos corredores da Torre de Londres ou pelos salões de Hampton Court, muitos afirmam sentir um arrepio estranho, como se os passos pesados de Henrique ainda ecoassem sob as pedras gastas. Talvez sejam apenas histórias para impressionar visitantes, ou talvez, em algum lugar entre a história e o mito, o rei ainda vagueie, procurando herdeiros que não o salvem, esposas que não morram, uma coroa que não pese como chumbo sobre a cabeça. E assim permanece Henrique, não mais como homem,
mas como advertência. Seu reinado, repleto de grandezas e horrores, recorda ao mundo que até os mais poderosos não podem fugir do tempo, da culpa e da morte. Pois um trono feito de glória e sangue cedo ou tarde se transforma apenas em pó, e até o rugido de um rei acaba soando como um sussurro perdido nas câmaras do esquecimento.